Como matar suas chances de falar francês? Meu Deus, mas por que eu vou assistir um vídeo para ver como matar minhas chances de falar francês? Simplesmente porque não sei se é o seu caso, mas já foi o meu, eu vou falar daqui a pouco. Mas tem muita gente que passa anos e anos e anos e anos estudando francês, tentando aprender francês e simplesmente não consegue falar francês, não consegue nunca chegar à fluência, não consegue nunca escrever bem francês, nem muito menos entender o francês falado. Se isso já aconteceu com você, não obrigatoriamente anos, mas talvez meses que você passou estudando e sentiu que não consegue ainda falar bem francês, nem entender quando os franceses falam, ou se isso nunca aconteceu com você e você não quer que aconteça, fica nesse vídeo até o final, porque eu vou te dar muitas dicas aqui do que você precisa parar de fazer para colocar o seu aprendizado de francês rumo à fluência. C'est parti, allons-y. Bonjour, afrancesados. Je suis Roberta, eu sou Roberta. Je suis brésilienne, eu sou brasileira. E hoje eu sou fluente em francês. E você está no canal Afrancesados, o canal do francês da vida real. Se você ainda não é inscrito ou inscrita no canal, aperta agora no botão vermelho para se inscrever e também aperta no sininho para não perder nenhum novo vídeo. Acabei de me apresentar, eu disse que eu sou fluente em francês, mas isso não sempre foi assim, porque eu já falei, eu comecei a aprender francês do zero. Só que o que foi que aconteceu? Eu já matei minhas chances de falar francês por um tempo e precisei mudar de rumo para chegar na fluência. E é isso que eu queria conversar um pouco com você aqui, para você não passar pelo que eu passei, ou se você já está passando, você conseguir sair dessa. O que foi que aconteceu comigo? Eu queria muito aprender francês. Eu me matriculei numa escola de francês lá em Recife, minha cidade natal, e eu passei 3 anos estudando francês. Ótimo, né? Estaria no caminho certo. Só que depois de terminar esses 3 anos, eu percebi, eu fui para a França e eu percebi que eu não entendia nada do que os franceses falavam e eu não conseguia formar uma frase decente. Ou seja, eu fiquei me sentindo maravilhosa? Claro que não. Eu fiquei me sentindo burra, eu fiquei me sentindo incapaz. Eu fiquei achando que, tipo, esses 3 anos não tinham servido para nada, porque eu nunca realmente ia conseguir ficar fluente. E eu sei que isso acontece com muita gente, porque a gente recebe muito essa mensagem nas redes sociais de pessoas que estão tentando aprender francês e acabam se sentindo incapazes porque não conseguem chegar lá. Só que a verdade é que, da minha experiência e da experiência que eu tenho com os nossos alunos do curso de francês Método Afrancesados, é que o problema não está com você, não está com o ser humano. Ai, aquela pessoa realmente, ela é incapaz de aprender francês, ela é burra, ela realmente não tem, o cérebro dela não tem capacidade de, não tem a plasticidade para aprender uma nova língua e para realmente conseguir falar uma nova língua com fluência. Não existe isso, tá? Eu já achei que eu estava nesse caso, que eu era incapaz, mas isso não existe. Eu descobri, depois de muito ralar, depois de muito tentar aprender francês e depois de muito me sentir incapaz, que o problema não estava comigo e o problema também não está com você. O problema está na sua forma de aprender, tá? No método que você está usando para aprender francês. Ou seja, o que eu estou querendo te dizer aqui é, se você está há meses estudando ou se você está há anos estudando e você ainda não fala francês, você ainda não tem capacidade de entender quando um francês fala com você, de assistir a um filme sem legendas, por exemplo, que você não tem a capacidade de formar suas próprias frases em francês para ter uma conversa relativamente, pelo menos, natural em francês, o problema não é você. O problema é o método, é a escola, é o professor que está te ensinando e você precisa mudar de estratégia para realmente conseguir falar francês. E eu tô te falando tudo isso, tá, Roberta, você está falando isso, mas por que é que isso acontece? 99% das escolas hoje e professores particulares e, enfim, cursinhos de francês, hoje focam no método de ensino que é completamente, do método de ensino que é completamente obsoleto. O método de ensino, para vocês terem uma ideia, que é usado hoje nas escolas de línguas, tanto de francês quanto de outras línguas, foi um método que foi implementado na nossa sociedade, na sociedade moderna, lá na Revolução Industrial. Na época em que a gente achava que o melhor papel do homem era estar ali apertando parafuso de forma repetitiva, que isso fazia parte de quem a gente era, em que se achava que o homem, né, nós seres humanos, precisávamos estocar informações
e repetir essas informações e que a gente ia ficar bom desse jeito fazendo alguma coisa. E foi isso que foi criado, foi assim, e até hoje isso é repetido nas escolas de línguas e pelos professores de línguas. Como assim? O que é que isso tem a ver, Revolução Industrial, com a escola de francês, com o aprendizado de francês? Decoreba de regra de gramática. É tabela de conjugação para você ficar decorando je suis, il est, elle est, tu es, nous sommes. É ficar decorando listas de vocabulário. Por exemplo, vamos pegar agora a lista sobre vocabulário da casa. Aí você vai aprender o nome dos cômodos, como se chama a almofada, como uma lista, sem ser em frase, sem ser em contexto, sem ser num diálogo, sem ser num texto que você leria realmente na vida real. E aí o que é que acontece? O cérebro humano não funciona dessa forma. O nosso cérebro ele não é simplesmente uma estocagem de informação, muito menos para a língua, tá? Então, essa forma de aprender que é baseada em ficar acumulando informações para você fazer uma prova de marca X para tirar uma nota boa, faz ninguém chegar na fluência. Ninguém vai chegar na fluência assim. Uma aula, por exemplo, que é focada, na aula de hoje nós vamos aprender os artigos definidos e os artigos indefinidos em francês. Na próxima aula, nós vamos aprender como conjugar o verbo avoir no presente. E na próxima aula da semana que vem, a gente vai ver as regras do passé composé com os verbos do primeiro grupo. Veja se isso te parece um pouquinho familiar, porque pelo menos para mim, na época que eu comecei a estudar francês, as aulas eram todas baseadas nessa decoreba de regra, decoreba de gramática, decoreba de lista de vocabulário. E eu já falei, francês não é isso, tá? E o que é a fluência, então? Fluência não é você estudar para uma prova para tirar nota boa. Fluência não é você virar a Wikipédia para saber recitar todas as regras de gramática. Decorado. Fluência não é saber decorado aquelas listas de vocabulário por temas. Não é. Fluência não é nada disso. Ninguém consegue falar francês com naturalidade, ninguém consegue realmente entender o francês falado, ter uma conversa em francês de verdade, ter uma troca com um nativo na língua, simplesmente acumulando informações. O que você precisa de fato para você chegar na fluência em francês é você desenvolver, anota isso, desenvolver suas habilidades comunicativas, certo? É isso que funciona. É você desenvolver suas habilidades comunicativas. Afinal, você ser fluente numa língua é você ter troca, é você conversar, é você conseguir se comunicar, passar uma mensagem inteligível e entender a mensagem que estão te passando, seja oralmente, seja de forma escrita. Você não é o Google do francês. E para você conseguir chegar nesse domínio, primeiro você vai ter que desenvolver as habilidades para chegar no domínio dessas habilidades do francês, que são ler, escrever, falar, entender o francês falado e pensar em francês. Essas são as 5 habilidades do francês, segundo o método Afrancesados, que é o nosso método, que você precisa para ser fluente em francês. Quando você dominar essas habilidades, você vai ser fluente. Enquanto você não domina essas habilidades, você vai conseguindo se comunicar pouco a pouco, progressivamente. Não é como nas escolas que você precisa passar 3 anos estudando para começar a falar, para começar a entender. Não é normal, gente. Não é normal você passar 3 anos estudando, como aconteceu comigo, e você não entender praticamente nada do que falam em francês. Não é normal você passar 6 meses, 1 ano estudando e você não conseguir formar suas frases, você ficar completamente travado. Isso não é normal. É por isso que a gente sempre fala aqui. Se você quer realmente se comunicar em francês de verdade, se você quer realmente ter fluência em francês, falar com naturalidade, entender o francês falado, dominar as habilidades do francês, você só precisa fazer uma coisa, que é aprender de verdade, fazer uma imersão no francês da vida real, para progressivamente você chegar a dominar o francês da vida real. E o que é o francês da vida real? É o francês como ele é usado no cotidiano, é o francês em contexto, é você aprender através de frases, de estruturas, de expressões úteis, para você realmente se preparar para se comunicar e não para ficar recitando lista de coisa, porque
Ninguém se comunica recitando lista, ninguém se comunica recitando regras. Se você errar aqui e ali, não tem problema, você vai errar mesmo se você aprender a recitar as regras. Pouco a pouco você vai melhorando isso. O que você precisa fazer é desenvolver as suas habilidades comunicativas de francês e focar seu aprendizado no francês da vida real, que foi um conceito que a gente criou aqui no Afrancesados, tá? E é justamente por isso, por acreditar nisso, que você precisa focar unicamente no francês da vida real, que o nosso curso completo, que é o curso de francês Método Afrancesados, é focado unicamente no francês da vida real. O nosso único objetivo com os nossos alunos é fazer com que eles saiam do zero ou do nível em que eles estão, até que eles cheguem na fala natural do francês, até que eles dominem as 5 habilidades do francês e, com isso, dominem o uso do francês da vida real. Esse é nosso único objetivo, nosso foco total é esse. E é por isso também que a gente vai abrir para você a base desse método, tá? O método Afrancesados, num evento totalmente gratuito e online, que vai acontecer de 2 a 8 de janeiro, tá? Que é a jornada do francês da vida real. A gente vai te mostrar nesse evento os primeiros passos que você precisa dar para aprender o francês da vida real de verdade, para progressivamente você chegar ao domínio da língua francesa, para você conseguir se comunicar com naturalidade. Eu já falei, é de graça, vai ser online, vai acontecer de 2 a 8 de janeiro, ou seja, não tem jeito melhor de você começar 2023 do que aprendendo o francês da vida real, para você, de fato, em 2023, ser fluente em francês. E para participar é muito simples. Basta você apertar no izinho que está aqui em cima do vídeo ou aqui na descrição, tá? Eu vou colocar também o link, mas aperta aqui no izinho, você vai cair numa página, preenche o teu e-mail e você vai fazer a sua inscrição no evento. A gente vai te mandar um e-mail imediatamente com mais informações sobre o evento, para você confirmar a sua inscrição, para você entender o que é que vai ter em cada aula, o que é que vai estar incluso dentro, porque vão ser muitas aulas, muitos materiais, aulas práticas realmente, com diálogos em francês, para você colocar em prática o francês da vida real desde o início. Então, a gente te espera lá na jornada do francês da vida real, de 2 a 8 de janeiro. Se você gostou das dicas que eu dei aqui nesse vídeo, não esquece de deixar o teu gema aqui, o teu like, para eu saber que você gostou. E a gente se vê no próximo vídeo. À très bientôt! Salut! Au revoir!